Vocês lembram daquela frase? Prevenir é melhor do que remediar? Os antigos falavam muito, né? Então a prevenção é melhor do que tomar remédio. Além de tomar remédio, você vai gastar muito, né? E é meio desconfortável. Então a prevenção é tudo, né? E assim também como no lado espiritual. Queridos, para nós iniciarmos a nossa conversa, eu não quero me alongar muito, mas a proposta é nós falarmos sobre homens de valor. Homens de valor, né? O que possui valor. Eu marquei aqui, eu procurei o significado de valor, e é muito interessante, né, que o adjetivo que possui valor é valia, relevância, repleto de coragem, bravo, corajoso, governante, valoroso, que expressa força, energia, capacidade. Então, esse é valor. Tem aquele que tem preço. Quando você vai comprar qualquer imóvel ou algum bem, você vai dizer, eu tenho a minha casa que eu botei à venda. Eu digo para o corretor, a minha casa não tem preço, a minha casa tem valor, porque eu sei o quanto aquilo me custou. Além do valor, né, do espaço, do terreno da casa, tem um valor sentimental. Então, a gente diz assim, a minha casa não tem preço, tem valor, por isso eu dou, né, essa quantia que eu pretendo ganhar nela. Então, é assim, queridos, abra a tua Bíblia comigo, Colossenses capítulo de número 1, e o verso de número 24. Como os irmãos têm conhecimento, nossa atividade na igreja, nosso ministério, o nosso trabalho é desenvolver um trabalho para conscientizar e discipular homens, mostrando a eles o valor que eles têm, está aqui, o valor que eles têm diante de Deus. E é muito interessante observar que muitos homens eles têm sido distorcidos no seu comportamento, porque não tem um entendimento forte, não entrou no seu coração o seu valor diante de Deus. Então Paulo ele escreve nessa carta aos irmãos de Colossos, no capítulo 1 e o verso de número 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento da palavra de Deus. O ministério que estiver oculto nos séculos e das gerações agora, todavia, manifestou aos seus santos. Aqui vem o verso de número 27, as quais Deus quis dar conhecimento, qual seja a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Verso de número 28, a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que também eu me afadigo, esforço-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém? Então Paulo está dizendo aqui, olha, nós vamos aprender a palavra de Deus. Nós vamos ver o que Deus tem para nós, Não me julgue aqui como 100%, não me julgue aqui como alguém perfeito, mas, ele prossegue, mas ele se esforça para apresentar-se diante de Deus de uma forma íntegra. Queridos, homens de valor, nós entendemos que existem desafios na vida do homem. Há grandes desafios. Eu digo que na minha vida existe muito deles. O primeiro grande desafio é ser um homem de Deus. Ser um homem que Deus planejou para o qual eu fui criado. Esse é um grande desafio, sim ou não? Um homem de valor, um homem corajoso, um homem destemido, um homem bravo, um homem governante, um homem que expressa força e energia diante de Deus para servir ao Senhor, da forma a qual o projeto Ele criou para nós. Então, grandes desafios, ser homens de valor, ser homem segundo o coração de Deus. Um outro grande desafio, eu digo que é ser um bom marido, ser um excelente marido,
O marido que a minha esposa necessita que eu seja para cuidar, para preservar, para auxiliar, para estar do lado dela. É um grande desafio você cuidar da esposa, sim ou não? É um grande ministério. É um grande desafio, dia após dia, ser um homem que cuida, não somente trazer aquilo que a gente diz que é o mantimento, as provisões, mas um grande desafio do homem também é prover dentro da sua casa a espiritualidade. Então, a vida do homem, de Deus, dentro da família, ele tem um grande desafio. Eu também digo que é um outro grande desafio, é cuidar dos meus filhos, servir os meus filhos e ser um pai que eles necessitam que eu seja. Então, é um grande desafio, e sabemos disso, que tem filhos entendem do que eu estou falando. E também um outro grande desafio é ser um bom servo de Deus, um bom cristão e um bom ministro de Deus, um bom colaborador na obra de Deus. Ser um homem de Deus à altura daquilo que o pastor necessita que eu seja. Quem é obreiro sabe disso. Então, existem grandes necessidades na igreja. Então, quando nós somos consagrados, então a gente tem algo a prestar para a igreja, um serviço, e às vezes o pastor, ele tem aquela carência para que nós possamos ajudar, e às vezes a gente não desempenha aquilo que deveríamos desempenhar. Então são um grande desafio, e por aí se vai. O grande desafio é ser um bom empregado, ser um bom funcionário, é ser um bom agente social, é ser uma boa pessoa, enfim, ser um bom genro, e aí nós vamos caminhar. Todos nós temos grandes desafios. Então, os desafios na vida do homem existem. Mas é interessante que a Bíblia, ela nos dá parâmetros, ela nos traz ensinamentos para que nós possamos ser, sim, essas pessoas, que tenhamos um desempenho para que nós possamos agir de forma correta e representar, sim, homens de valor em todas as esferas. Como nós bem entendemos, o homem ele tem que entender que ele tem uma identidade, e ele tem um propósito, e tem um destino preparado para ele. Se nós caminharmos nesse mundo e não termos essa clareza no nosso coração, nós vamos vagar sem um rumo, sem uma direção. Então, nós temos uma identidade como homens de Deus. É como Paulo diz, ensinando homens a ser íntegros diante de Deus. Uma identidade, aquilo que representa ele nessa terra, quem é Deus na vida dele. Os irmãos estão entendendo? Então, essa identidade, nós como homens temos uma identidade, nós como pessoas físicas temos uma identidade, como pessoas na vida social nós temos um documento, esse documento diz quem nós somos. Então, na vida espiritual, Deus também tem um propósito, Deus tem um objetivo, então esse propósito tem que estar bem claro na vida, no coração do homem. Para qual ele foi criado, por que Deus deu a vida a ele, qual o propósito da tua vida diante de Deus. Se nós começarmos a analisar e trazer, interiorizar isso no nosso coração, nós vamos ver que o propósito de Deus, ele é claro, ele é objetivo, ele não tem muito rodeio. É amar a Deus, é ter algo que a nossa vida represente a excelência de Cristo. Talvez o irmão está dizendo, mas o irmão quer perfeição? Não digo perfeição, mas uma melhora na vida do homem. É por isso nós trabalhamos com o curso para homens. O Gabriel está aqui, um jovem, Gabriel está lá, ele está conosco na sala. E nós estamos agora passando pelo estudo que fala o poder do potencial. Aquilo que Deus, como disse o irmão Joel, nós somos o templo do Espírito Santo, não somente como corpo, mas algo que está dentro de nós e que nós não experimentamos na totalidade, que é o poder do potencial, a presença do Espírito Santo, o próprio Deus na nossa vida. Os irmãos já imaginaram? A grandeza que nós carregamos dentro de nós, a presença de Deus, a excelência de nós termos essa possibilidade. Nós que aceitamos a Cristo, o Senhor é conosco. Então nós estamos aprendendo o poder do potencial, aquilo que Deus tem na nossa vida, e esse potencial ele pode ser ativado, ele pode ser desenvolvido a partir de um momento que o homem, ele entende o seu propósito de Deus aqui nesta terra. Então a nossa vida ela tem que ser guiada. O propósito, qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Então nós temos
essa identidade. Eu sou um homem de Deus, e como homem de Deus eu tenho um propósito. E qual é o propósito? É de caminhar em passos firmes, numa direção que me conduz ao destino. Então tem identidade, propósito e destino. E qual é o nosso destino? Enquanto estivermos aqui na terra, que a luz de Cristo brilhe em nossa vida, sim ou não? Que sejamos o sal da terra e que sejamos, sim, com esses desafios que nós enfrentamos, termos uma vida melhor em Cristo Jesus. Queridos, porque nós fomos chamados como homens, fomos chamados para um propósito, e esse chamado está sendo menosprezado por muitos homens, mas nós que estamos aqui, que entendemos a palavra de Deus, existe um chamado urgente para homens se posicionarem, homens de valor se posicionar diante deste mundo, lá na sua casa, na sua família, e expressar dentro das suas atividades, dentro do seu procedimento, a presença de Deus. Porque, como eu disse, nós temos um corpo, e esse corpo habita o Senhor Deus, e nós o representamos Ele aonde quer que estejamos. Amém, queridos? Tá certo? Então, o homem, ele tem essa grandeza de estar sendo esse instrumento de Deus. Mas nós precisamos entender, para nós sermos homens de valores, a Bíblia tem, e aí eu quero fazer alguns anúncios ou alguns comerciais do nosso trabalho. Tem outro estudo, como falamos aqui, estamos estudando o poder do potencial. Estudamos um outro curso também, que é tesouro. Tesouro nada mais é que são princípios de Deus que determinam o sucesso na vida do homem. Esses princípios de Deus estão claramente na Bíblia Sagrada, porque Deus, Ele criou as coisas, Deus, Ele formou todas as coisas. Então, no princípio, na vida do homem também, se o homem tem a sua vida diante dos princípios da palavra de Deus, ele tem sucesso na vida dele. O certo é que nós não agimos conforme os princípios da palavra de Deus, mas um homem de valor, ele age diante dos princípios da palavra de Deus. Amém, queridos? Não são a circunstância. É como disse aqui o irmão Joel, o equilíbrio emocional e o equilíbrio espiritual. Nós temos 5 sentidos naturais: tato, olfato, paladar, audição e visão. Então nós temos que aguçar, desenvolver os outros 2 sentidos, que a gente chama de 6º e 7º sentido, que na vida de um homem de Deus faz toda a diferença para vivermos nessa terra, que é o sentido emocional e o sentido espiritual. Quando o irmão Joel estava falando aqui, eu lembrei de Davi. Davi, ele teve um confronto. Quando ele chegou lá na cidade, onde a cidade estava destruída, me faz lembrar o nome da cidade, é de Goz, não, cidade... Davi, quando ele veio de uma batalha que ele iria se associar, e ele não teve essa permissão, mandaram ele voltar. Quando ele chegou na cidade dele, estava tudo destruído. Levaram as mulheres, as crianças, todos os pertences, os animais, levaram, saquearam, o inimigo levou. E aí os homens que estavam junto com Davi, eles estavam... Alguém me faz lembrar o nome da cidade? Mas não sai a palavra, está aqui, mas não sai. Enfim, e quando ele chegou na cidade, estava tudo destruído. Aqueles homens, parceiros, guerreiros de Davi, culparam Davi pela atitude de Davi não deixar guardas para guardar aquela cidade. E aí, Davi, ele foi acusado de negligência. E aqueles homens estavam tão revoltados porque a sua mulher, a sua família, os seus filhos foram levados pelo inimigo. Eles queriam apedrejar, matar Davi. Ziglag. E aí Davi, ele se angustiou, porque agora ele era um homem considerado, outrora um homem considerado, e de repente era um homem agora culpado pelo que estava acontecendo. E o que aconteceu nesse texto? Eles queriam matar Davi. Davi muito se angustiou, ele chorou. Mas aí ele aguçou os 2 sentidos, espiritual e emocional. Ele não revidou. O que ele fez? Ele foi aonde? Na presença de Deus. As suas emoções foram contidas, porque ele sabia que a resposta, a solução daquele problema, vinha ele em atender aquilo que é tão essencial numa luta, numa guerra, é o equilíbrio. Equilíbrio emocional,
ele se conteve, aí mandou chamar Abiatar, aonde ele trouxe a estola sacerdotal, assumiu a responsabilidade, e o sentido espiritual, o sétimo, ele foi buscar a Deus. Ele foi pedir orientação a Deus para a solução daquele problema. Ele orou a Deus. E quando ele foi buscar a Deus, e ele perguntou, Senhor, e aí? Né? Na minha conjectura aqui, e aí, Senhor, agora o que aconteceu? O que é que eu faço? E o Senhor falou com ele. E o Senhor deu estratégia. Então, são esses dois sentidos, emocional e espiritual. Tá certo? Então, nós temos que aguçar, porque nós temos a presença de Deus. Eu sei que, né, como diz aqui, não é tão fácil como se fala. Mas é possível, porque senão o Senhor, Ele não estaria ditando essas regras para nós, ou esses princípios. Então, um comportamento firme e inteiro é a fonte para o sucesso em Cristo. Um comportamento, um coração firme e inteiro. Eu digo aqui, queridos, que a nossa força, a nossa resistência, o nosso empenho está naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito. E nós estamos trabalhando com homens, e a dificuldade, muitos homens, eu digo assim, ó, eles têm... não estou dizendo assim que não está bem claro, mas não entrou no seu coração ainda aquilo que ele representa para Deus, aquilo quem eles são em Deus. Então a fonte do sucesso é um coração firme e inteiro em Cristo. Amém, queridos? Parece, né, uma coisa assim que não soa bem, dizendo nós que estamos na igreja, nós que servimos ao Senhor, parece que não temos um coração inteiro e firme na presença de Deus. Mas nós vamos descobrir na nossa caminhada como que está a nossa vida em Deus. Mas um homem de valor, ele tem a sua vida pautada, ele tem a sua vida, ele põe a sua força, ele põe a sua energia, ele é bravo, ele é corajoso, ele é governante, ele desempenha uma energia em servir ao Senhor. Porque muitos homens, a gente vê essa dificuldade. Porque existem muitos desafios, e esses desafios que ele enfrenta, muitos deles são desafios que eles estão perdendo esta luta, esta guerra. Aí vem a angústia, vem a tristeza, aí vem até uma decepção, e aonde está Deus? Eu estou orando e as coisas não acontecem. E algumas coisas, porque os princípios da palavra de Deus não foram usados para aquele problema ser solucionado. Imagine Davi. Se ele tivesse uma conduta diferente, eu sou o rei Davi, vocês querem partir para cima de mim? Venham então. Davi não, ele foi lá e buscou a Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém, queridos? Então são atitudes de fé positiva na vida de um homem. Homens de valor têm atitude de fé positiva. E isso é muito interessante nós pensarmos, né? Porque esse potencial está dentro de nós. Querido, é tão interessante que a Bíblia diz que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. E a Bíblia diz, eis que vos dou poder. Nós não temos como anular ou, vamos dizer assim, combater ou destruir Satanás. Mas nós temos a graça de Deus em anularmos as obras de Satanás. Você imagina o poder que você tem em você? Às vezes eu me pego, pastor William, diante de uma circunstância, uma situação, às vezes eu quero desenvolver, eu quero solucionar aquilo de uma forma errada a palavra de Deus. Como diz, você tem duas situações, ou você resolve de uma forma pacífica, ou você resolve numa situação mais enérgica. Mas o homem de Deus, valoroso, ele dispõe a sua energia em não confrontar, mas sim em buscar a resposta de Deus para solucionar aquele problema. Queridos, e pasmem, eu tive uma experiência com Deus. Os meus 2 filhos, eu tenho 2 filhos homens de Deus, príncipes do Senhor, salvos em Cristo Jesus. São uma bênção de Deus. E eu entendo que os meus filhos,
Eles foram a forma de como Deus trabalhou muito em minha vida. Porque se eu pedir, Senhor, me dá paz, me dá força, me dá graça, o Senhor, Ele vai me dar oportunidades para eu desenvolver isso na minha vida. Estão entendendo? É isso que o Senhor faz. Desenvolver aquilo que nós precisamos. E aí o meu filho estava com um problema, uma dificuldade. Presta atenção aqui, ó. Meu filho estava com um problema, dificuldade em relação ao serviço dele. Eu vou contar bem rapidinho, né? Desse meu depoimento, eu vou contar 10% ou 5%, para não me alongar muito. O meu filho estava com problema, dificuldade na empresa. E naquela época ele estava buscando o batismo com o Espírito Santo, mas ele estava com a mente dele, o coração dele preocupado com a empresa, que ele iria mudar de seção. E ele angustiado, mas se consagrando por batismo com o Espírito Santo, que tinha um trabalho na igreja de jovens, e ele queria, estava uma chama ardendo no coração dele, mas a preocupação também invadiu o coração dele. E aí ele conversava comigo a respeito desse assunto. Eu digo, filho, vamos orar a Deus, Deus é poderoso. E eu passava na frente da Tupi, erguia minhas mãos e dizia, Senhor, Tu é poderoso, Tu é o dono dessa empresa e tal, aquelas coisas de crente, sabe, irmãos, entende? E eu passava levantando a mão e pedindo que o Senhor intervisse naquela situação e mudasse a ideia do chefe dele para que ele não mudasse de seção. E aí, naquele final de semana, aconteceu o trabalho lá na igreja, e ele não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Não recebeu. E foi tão interessante esse momento que eu passei, dessa experiência, que eu orava por ele. Eu tinha o meu devocional, eu fazia minhas orações, mas Deus falou assim comigo, ei, de 3 a 5 minutos você resolve essa situação. De 3 a 5 minutos, e nós já vínhamos orando há alguns dias, porque o chefe já tinha dito para ele que ele teria que mudar de seção. E o Senhor disse, de 3 a 5 minutos. Eu digo, uau, de 3 a 5 minutos, o que, Senhor, que eu devo fazer? Vá orar com ele. Nós oramos por eles, mas dificilmente nós oramos com eles. Essa era a diferença que Deus queria na minha vida. E eu me levantei, saí do meu quarto, fui lá, bati na porta do quarto dele, filho, vamos orar a Deus, vamos entregar essa situação diante de Deus, e que o Senhor traga paz no teu coração. E aí dobrei o meu joelho do lado da cama, conversei um pouquinho com ele, e fizemos essa oração. Não durou mais do que 3 a 5 minutos, pastor Marcos. Fui dormir. Aconteceu que naquela semana ele teve que ir para a empresa e ter aquele momento, né, de trocar de sessão, e aconteceu a troca de sessão. Mas olha só que interessante, quando ele foi para essa nova sessão, ele chegou, né, foi apresentado para os novos colegas, e esses colegas o receberam tão bem, foram tão amáveis, entrou uma paz no coração dele, coisa que ele ficou até surpreendido. Ele disse, pai, parece que eu já os conhecia há anos, de tão bem que eu me senti naquela sessão. A paz de Cristo entrou no coração dele e naquela sessão. Você está entendendo o mistério de Deus, queridos? Nós temos um poder do potencial, nós temos valor diante de Deus. Aleluia. Precisamos entender isso, porque o propósito que Deus, o porquê que Deus me deu a vida. Nós temos o potencial de Deus, nós temos o propósito de Deus nessa terra, homens. E aí, naquele dia, ele mudou de sessão, e na noite ele estava me contando, eu digo, filho, verdadeiramente, Deus é contigo. E fomos dormir, queridos. E fomos dormir. E aí, demorou um pouquinho, eu me levantei, passei pelo quarto dele, ele chorando, Ele chorando, e eu pensei comigo, mais um perrengue. Eu imaginei comigo, eu acho que ele não está sendo correspondido pela namorada, eu acho que ele deu ali uma tretazinha, então, enfim, eu pensei que estava acontecendo esse sentimento emocional, que ele se entristeceu e estava chorando. E aí, quando eu passei, eu digo, Deus, me dá uma palavra, porque eu preciso falar com o meu filho. Filho, dá licença, posso entrar? E aí, pode, pai, pode entrar. E aí, quando eu entrei, filho, o que está acontecendo, filho? Ele disse, pai, eu não sei o que está acontecendo,
É um choro, mas é um choro de alegria, um contentamento. Eu não consigo, algo diferente aconteceu no meu coração. O Senhor o batizou com o Espírito Santo no quarto dele. Você está entendendo o poder do potencial, o valor que nós temos diante de Deus, queridos? Mas às vezes nós vivemos nesse mundo de uma forma meio que, né? Sem saber esse poder que Deus nos deu. Amém? Queridos, mas acontece para me terminar, o diabo, ele quer roubar o teu coração, ele quer roubar o lugar de Deus na tua vida. É isso que nós falamos para os homens, não é, Gabriel? Na vida de José, é o princípio, é o que nós estamos estudando nesse livro, O Poder do Potencial, baseado na vida de José. Na vida de José, estava claramente o diabo querendo roubar o lugar de Deus no coração de José. E queria saber, ele queria fazer isso também com Cristo Jesus, no momento da tentação. Querer roubar o lugar de Deus no coração de Jesus, pasme a ousadia de Satanás. O que ele não fará conosco, queridos? Se nós não cuidarmos, não observarmos os princípios da palavra de Deus, como diz Paulo, apresente diante de Deus. Tenha esse valor no teu coração, essa certeza quem você é diante de Deus, porque o diabo ele quer mudar a nossa identidade. Churicanta lá, magai. Homens valorosos, o diabo quer roubar o lugar que é de Deus no nosso coração. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, queridos? Há um grande roubo. Satanás, ele veio para quê? Matar. E o quê? O que Deus colocou no teu coração. Só isso, queridos, falávamos aqui com o irmão Santana, né? Que nós não vamos sofrer, talvez, aquele ataque de pedrada nas janelas da igreja, perseguição. Eu entendo que nós estamos sendo perseguidos, sim. O diabo roubando o lugar de Deus no nosso coração. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Então, queridos, preserve uma vida vitoriosa. Seja bênção para você mesmo. Seja uma bênção para você mesmo. Você já ouviu aquela... Às vezes a gente é meio... existe, né, um agrado, algo que os irmãos falam: ô, irmão, mas você é uma bênção, irmão. Você é uma bênção na minha vida. Porque a gente, né, tem esse princípio de se dar bem com as pessoas. Então eu digo, seja bênção para você mesmo. Atrai a presença de Deus para você mesmo. E falávamos na última aula do poder do potencial. Estabeleça prioridade na tua vida. Aqui já foi falado sobre a saúde do homem. Previna-se. Estabeleça essa prioridade. Estamos aí agora, né, no Novembro Azul. Mas passamos o Setembro Amarelo, né? E agora vem também o Novembro Laranja, câncer de pele. Então previna-se, tenha cuidado. E na tua vida espiritual também previna-se contra as ciladas do diabo, querido. E Deus te deu estratégia. Então estabeleça prioridade na tua vida. Homens de valor estabelecem prioridades diante de Deus. Vocês estão entendendo? Amém, queridos? Então o que é importante para você? Hoje, diante de Deus, uma pergunta que nós podemos responder para nós mesmos. O que é importante para você hoje diante de Deus? Foi falado aqui. Às vezes, nós temos que estabelecer prioridade. O que é importante é a saúde emocional e a saúde espiritual e a saúde do corpo também. O que é importante para nós? Você sabe o conceito da palavra importante? O conceito da palavra importante é o que importa. E o que importa significa o que você traz para dentro de você.
É como você vê, né? Os exportadores. O Brasil exporta alimentos. A agroindústria é forte, ela exporta trigo, ela exporta milho, enfim, ela manda para fora. Mas também o Brasil importa, o Brasil compra, ela traz para dentro. A palavra importante quer dizer atrair, trazer para dentro de si. O que importa para você? O que você traz para dentro de você? Às vezes, é importante a oração, é importante, mas eu não trago para a minha vida. É importante a consagração, é importante, mas eu não trago ela para dentro de mim. Eu só digo nas palavras, no discurso, mas eu não trago ela para dentro de mim. A palavra importante significa importar, trazer para dentro de você. Amém, queridos? Então faça isso. O que é importante? Estabeleça prioridade. Homens de valor. Ele estabelece prioridade. Ele vê aquilo que é importante, importa, traz para dentro de si, estabelece como regra e conduta de vida. Amém? Podemos orar, pastor? Vamos orar então. Baixe a tua cabeça e faça uma reflexão diante de Deus, porque nós estamos diante de uma situação, homens de valor, ou cedemos, né, nos acovardamos e morremos queimados. Mas os 3 moços na fornalha não, eles tiveram, né, um princípio de vida, eles colocaram dentro do seu coração o que era importante para eles naquele momento, que era obedecer a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, falamos aqui, Senhor Deus, a respeito de homens de valores, homens, Senhor Deus, que têm no seu coração o que é relevante, Senhor Deus, o que é de coragem, o que é, Senhor Deus, de valor. Pai querido, nós colocamos aqui, Senhor, homens, Senhor Deus, diante das disciplinas, diante dos valores, Senhor Deus, de amar ao Senhor, de obedecer ao Senhor. Homens, Senhor Deus, para tornar, Senhor, a presença do Senhor ativa e forte em seus corações. Homens, Senhor Deus, aonde desenvolve o poder do potencial, que é a tua presença. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe a este momento, Senhor. Momento este, Senhor Deus, não somente para termos, Senhor, a clareza que devemos e a responsabilidade que temos, Senhor, de cuidar do nosso corpo, mas também, Senhor Deus, de cuidar, Senhor, trazer uma saúde, Senhor Deus, da nossa alma. Como diz a tua palavra, Senhor Deus, esperamos, Senhor, que os teus filhos vá bem, Senhor, em sua prosperidade e saúde, assim como vá bem a sua alma. Por isso, Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, pela vida desses homens que estiveram aqui, Senhor, que vieram a este momento para fortalecer a convicção da sua fé e não deixar que Satanás roube o lugar que é do Senhor em seus corações. Por isso, Senhor, proteja-nos, guarda-nos, Senhor, dê força, sabedoria, graça, visão, discernimento, interpretação das coisas espirituais, para que possamos ser bem-sucedidos, Senhor Deus, em nome de Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.